Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A tragédia no Rio Grande do Sul conta até agora 147 mortos. O nível do Guaíba voltou a subir em Porto Alegre e colocou moradores em alerta. A expectativa é de que as águas superem o recorde histórico de 5 metros e 33 centímetros já nas próximas horas. O Guaíba amanheceu com as águas agitadas. Ventos com até 60 km por hora provocaram ondas. Fica todo mundo preocupado, é uma tristeza para todo mundo, né? Tem casa que o pessoal ainda está no segundo andar, o pessoal ainda está tentando resistir a todo custo e daqui a pouco talvez tenha que sair, tenha que largar. Preocupados com o avanço das águas, muitos comerciantes começaram a montar barricadas em frente às lojas. São sacos de areia com 20 quilos empilhados uns nos outros, para evitar assim que a água entre nas lojas. Vários estabelecimentos lacraram as portas. A gente está tentando montar a barricada, botar areia e tentar fazer com que a água não entre, mas assim, tá todo mundo com medo, né? A mesma tática foi adotada neste prédio. Essa proteção a gente fez para evitar, né, que se a água chegasse até aqui, pelo menos para não entrar aqui pelo hall, ela desviar e sair pelo lado da garagem. Né? Como medida de proteção, a Prefeitura de Porto Alegre começou a montar várias barreiras em diversos pontos aqui da capital. Essa é uma forma de conseguir represar a água, evitando assim que ela continue avançando. Dessa maneira, não alaga mais outras ruas aqui da capital. São 11 barreiras com mais de 2.000 bolsas de 1,5 toneladas de areia. Até o final da semana, outras 8.000 devem ser instaladas pela Prefeitura. A gente está tentando fazer o máximo possível e isso aqui tem auxiliado de certa forma para que a gente não fique travado sem conseguir fazer toda essa operação, né? Nós estamos na região sul de Porto Alegre e aqui várias ruas estão desse mesmo jeito, completamente alagadas. A água aqui chegou a baixar de sábado para domingo, tanto que muitos moradores voltaram para as casas no domingo de manhã. Só que esses mesmos moradores hoje já começaram a deixar novamente as residências, preocupados com a água voltar a subir. Isso porque a gente vê que o nível chegou a essa altura. O portão aqui tem as marcas, lá dentro também na parede das casas. E aí a preocupação desses moradores é que se o Guaíba voltar a subir, eles podem ter as casas invadidas novamente. Por isso, muitas pessoas que moram aqui já começaram a deixar o bairro. A casa do Rodrigo foi atingida. O professor universitário voltou no sábado, mas hoje decidiu sair novamente. A gente só está voltando para elevar mais as coisas um pouco, para a gente não correr o risco de perder mais coisas que a gente perdeu. E veja também. População que resistia a sair de casa começa a ser resgatada à beira do Guaíba. Defesa Civil faz alerta para subida acelerada do nível do Rio dos Sinos. No Vale do Taquari, força da água derruba pontes. Deslizamentos preocupam autoridades na Serra Gaúcha. Em Porto Alegre, nossa equipe acompanha a entrega de donativos às vítimas. A equipe de voluntários da base Botafogo está distribuindo kits de mantimento. Governo Federal anuncia a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Depois das chuvas, o Rio dos Sinos subiu 42 centímetros nas últimas 24 horas. A Defesa Civil faz novos alertas para que os moradores deixem as áreas de risco. Essas imagens aéreas mostram como está a cidade de São Leopoldo. São poucos pontos que não estão alagados. A maior preocupação agora é com uma nova cheia. O acumulado de chuvas de hoje e do fim de semana faz o nível do Rio dos Sinos subir novamente. A alta registrada já é acima de 40 centímetros. Com isso, os moradores estão correndo aqui para salvar o que sobrou e também vai ser realizada uma operação de agentes da Defesa Civil para alertar os moradores dos perigos com a nova cheia do rio. Vocês vieram e a gente agradece imensamente vocês estarem aqui
Você não sabe o alento que traz para as pessoas que estão aqui. Passar nas comunidades que estão precisando e ficar ali o tempo que for necessário para poder atender toda a demanda, com resgate de pets e moradores que ainda queiram sair, né? Porque tem muita gente que está resistindo a sair, né? E com a subida da água, cada um vai retirando o que pode. Essa moradora aqui que tem uma loja tirou o restante da mercadoria que você tinha? Sim, colocado as minhas mercadorias em cima da laje, né? E como na última vez não chegou até a laje, dessa vez vai subir mais. Então eu resolvi buscar, né, o que eu consegui guardar para recomeçar. Com essa nova cheia do Rio dos Sinos, o que a gente percebe pelas paredes é que a água já está bem próxima, né, do nível máximo que a cheia aqui já atingiu. A gente está chegando aqui numa indústria de papel, 94 anos de funcionamento aqui em São Leopoldo, e foi duramente castigada aqui pela cheia. Tiago, como que é ver a empresa assim? É duro, né? Porque são um trabalho de muitos anos, são muitos colaboradores que dependem do negócio, né? A gente conseguiu chegar na empresa aí quarta-feira e a gente já está trabalhando incansavelmente para retomar o negócio. Não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir. Essa imagem aqui retrata bem o tamanho do prejuízo dos empresários gaúchos. Só que nessa indústria, entre produtos prontos e matéria-prima, o prejuízo chega a 20 milhões de reais. Isso sem contar equipamentos e os dias parados de produção. O prejuízo, aí nesse caso, não dá nem ainda para calcular. Isso aqui é uma corrida contra o tempo. Ele está tirando as partes eletrônicas aqui da máquina para evitar que a água suba novamente e danifique essa parte. Ainda há uma chance boa de recuperação desses equipamentos eletrônicos. O trabalho é tirar todas essas placas, recuperar, você não pode deixar secar o lodo, tem que ser lavado. Essa aqui é a operação de guerra aqui de salvamento dos componentes eletrônicos. Estão retirando esses componentes, dando um banho químico neles para ver o que é possível salvar. Essas peças são fundamentais e elas estão em falta no mercado. Numa situação normal já não teria essas peças num prazo de 90 a 120 dias. Então a gente optou por fazer o recondicionamento delas em campo. A gente não tem a opção de desistir, a nossa opção é de continuar até partir e nós voltarmos a trabalhar e todo mundo poder viver desse negócio. O repórter Tiago Nolasco volta agora ao vivo a falar com a gente. Ele continua em São Leopoldo, uma das localidades mais afetadas, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Nolasco, boa noite. Qual é a situação das cidades aí na região do Vale dos Sinos? Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. De preocupação e de alerta em Campo Bom. Voltaram a ter enchentes em Novo Hamburgo. O alerta é para deslizamentos, já que choveu na cidade 200 milímetros no fim de semana. Aqui em São Leopoldo, a gente escolheu um local que a gente já tinha visitado para mostrar o que é essa alta do Rio dos Sinos de 2,5 cm por hora. Até ontem, Cris, eu falava cerca de 8 passos em direção aqui a esse bairro. Ali as pessoas também conversavam perto daquele poste. Agora já foi todo esse espaço tomado pela água. Vamos mostrar aqui do outro lado também. A gente vai caminhar aqui, todo esse espaço aqui agora ficou pequeno, porque a água já chegou bem mais próxima. A gente tem um pouco de iluminação aqui do poste para mostrar. E ontem a gente conversava com pessoas ali do outro lado da rua. A água já vem avançando. A gente tem imagens também da BR-116, que passa aqui na região de São Leopoldo, para mostrar aí para vocês, na região aqui de São Leopoldo, da BR-116, que a água voltou a invadir a pista. A Polícia Rodoviária Federal precisou fazer novos desvios hoje. Então a preocupação aqui é muito grande para novas enchentes e que essas enchentes, Cris, possam chegar aos níveis da semana passada. É com vocês em São Paulo. Obrigada, Nolasco. Hoje, a chuva diminuiu em Porto Alegre, mas faz muito frio. O nosso colega Romeu Piccoli está na capital gaúcha já há vários dias e atualiza agora as informações. Boa noite, Romeu.
Oi, Cris, Celso. Realmente agora não chove, mas faz frio, como você falou. Neste ponto que eu estou de Porto Alegre, 15 graus, com sensação térmica de 40 e previsão de baixar a temperatura durante a madrugada. Aqui eu estou num ponto que tem vários voluntários. O pessoal, por exemplo, olha, fez uma fogueira aqui dentro do latão para esquentar o pessoal, principalmente que sai da água. Você está vendo ali um voluntário com colete salva-vida, roupa de borracha. Ali nas tendas onde são atendidas as pessoas que chegam também, eles colocaram já lonas para proteger, porque até esses dias, nesses últimos dias, essas tendas tinham ficado abertas. Ó, essa aqui foi colocado um plástico, que essa é a tenda de vacinação. Então, todo mundo se preparando para o frio que vai aumentar agora durante a madrugada. E eu tenho alguns números aqui, olha. A chuva já afetou mais de 2.120.000 pessoas em todo o estado. 450 municípios foram atingidos. Mais de 538 mil pessoas estão desalojadas e cerca de 76 mil pessoas e quase 11 mil animais foram resgatados. Cris, Celso. Obrigada, Piccoli. O desastre climático afetou quase 20% da população do Rio Grande do Sul. São mais de 2 milhões de pessoas que viram ruas encherem rapidamente e tudo que construíram ser destruído pela enchente. Desde o fim de semana, novas chuvas atingem o Vale do Taquari e causam a 4ª inundação em 8 meses. A população de Lajeado viu o rio Taquari subir 7,24 metros em apenas um dia. O centro da cidade voltou a alagar. Foi a 4ª grande enchente desde setembro. São famílias que ainda nem conseguiram calcular o prejuízo das tempestades do início do mês e já precisam enfrentar uma nova inundação. Há 940 pessoas em abrigos. Em Roca Salles, há alerta de novas enchentes. 9 pessoas morreram na cidade desde o início das chuvas. Em Encantado, a orientação é que os moradores não retornem para casa por causa do risco de novos deslizamentos. No município, um recém-nascido com quadro de pneumonia e bronquiolite precisou ser transferido de helicóptero para uma UTI em Lajeado. Em Teutônia, continuam as buscas por 3 desaparecidos. Bombeiros vasculham as margens do arroio Boa Vista, que transbordou e arrastou carros. Em outras áreas do Vale do Taquari, a população tenta retomar a vida. Nas ruas normalmente pacatas de Marques de Souza, o silêncio parece contrastar com a destruição. Em meio à lama, Dona Torni tenta recuperar o armário que está na família há quase 100 anos. Vamos tentar. Meu Deus do céu, tá tudo caído no chão. A água subiu quase até o teto. A foto dela e do marido, ainda jovens, é uma das poucas lembranças que não foram levadas pela correnteza. Na cidade de pouco mais de 4.000 habitantes, metade foi atingida pela cheia do Rio Forqueta. Na Rua do Jorge, a água arrancou parte do terreno. A gente estava tirando as coisas de baixo, botando tudo para cima, entulhando lá, né? E daí depois ficamos no 2º piso assistindo até que deu, né? Depois tivemos que saltar pelos fundos lá e subir, né? Por onde eu estou caminhando, ficava uma calçada com pavimentação, jardins com flores, árvores. Aliás, à frente das casas, vinha até aqui mais ou menos. Tudo foi arrancado pela força da correnteza. Até a rua de asfalto. O asfalto não existe mais e as máquinas trabalham para cobrir essa cratera que foi aberta. A reconstrução deve levar tempo. É um processo longo, tem a parte da assistência, tem a parte das casas que foram embora, tem a reconstrução das estradas, das ruas, tem a retomada das indústrias, do comércio, da prestação de serviço. Aqui 2 pessoas morreram e um morador permanece desaparecido. Aulas foram suspensas por 2 semanas. Na zona rural, o problema também é grande. A ponte que liga Marques de Souza ao município de Travesseiro foi derrubada pela enxurrada. A primeira quinzena do mês ainda não terminou e Porto Alegre já tem o maio mais chuvoso da história. Vamos saber com a Lidiane Sayuri qual é a previsão do tempo para os próximos dias. Oi, Lid, boa noite. Vem pelo menos uma pequena estiagem para lá?
Olha, Cris, a chuva dá uma trégua de 2 dias, mas a partir de quinta-feira tem previsão de novos temporais sobre todo o Rio Grande do Sul. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento temos um pouco de nebulosidade sobre o estado gaúcho e nuvens de temporais sobre a região norte. Amanhã, uma frente fria vai enfraquecer o bloqueio atmosférico e avançar em direção ao sudeste. A chuva chega a São Paulo, ao sul do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. Nesta terça, teremos oficialmente o fim da onda de calor, com a queda nas temperaturas e chuva forte. Em São Paulo, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, faz até 29. Em Campo Grande, 25 e em Curitiba, até 17. A chuva aperta e vira temporal com ventania no litoral sul e Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Somente amanhã pode chover toda a água esperada para o mês de maio em Cananéia, Santos, Itanhaém e Registro. E vem aí a primeira geada do outono. No Rio Grande do Sul, a massa de ar frio e seco derruba as temperaturas, principalmente na região da Campanha Gaúcha. Bagé pode amanhecer com temperatura negativa. Em Porto Alegre, os dias amanhecem gelados e à tarde os termômetros não vão passar dos 16 graus essa semana, com previsão de novos temporais na quinta e na sexta-feira. Terça ensolarada e seca em toda a área clara do mapa. Na região norte e no litoral do Nordeste, mais um dia de tempo abafado com tempestades. Em Florianópolis, faz até 19 graus. Em Belo Horizonte e em Boa Vista, 31. Em Cuiabá e em Maceió, até 30. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Ainda hoje, Mutirão da Cidadania atende centenas de moradores em situação de rua em São Paulo. E veja também as operações de resgate para retirar moradores ilhados com a volta das chuvas no Rio Grande do Sul. A pedido da ONU e do governo federal, Faculdade Particular do Rio, em parceria com instituições, produz Plano Nacional de Defesa Civil que prepara a população para enfrentar desastres naturais. Começou hoje em São Paulo um mutirão para emitir documentos e promover ações de saúde e cidadania para pessoas em situação de rua. A iniciativa do Poder Judiciário Estadual e Federal vai até sexta-feira. A estrutura foi montada na Praça da Sé, no centro de São Paulo. O trabalho de mais de 30 instituições é para oferecer dignidade a quem vive em condições precárias. São oferecidos diferentes atendimentos: avaliação de saúde bucal, vacinação, orientação jurídica. O mutirão é organizado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No dia a dia de quem vive na rua, pode faltar até o básico para exercer a cidadania. É comum pessoas nessa situação perderem todos os documentos, ficarem sem qualquer identificação. O primeiro passo aqui é obter uma nova certidão de nascimento. Vivendo na rua, a Cristina não tinha mais os documentos. Agora, com um novo registro em mãos, quer a chance de recomeçar. Eu estou querendo mudar de vida, sair dessa situação, alugar um canto, arrumar um emprego. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, veio a São Paulo e fez a entrega de um dos registros civis. Parabéns. Eles vão poder dar entrada em benefícios sociais, como Bolsa Família. Além disso, vão poder dar entrada em pretensão de emprego, capacitação de emprego. Depois de quase 20 anos nas ruas de São Paulo, o Renato conseguiu os documentos e decidiu voltar para Minas Gerais. Então já estou fazendo tudo, certidão, RG, que para mim vai ser um benefício, porque lá eu tenho moradia, tenho trabalho. Uma pesquisa acende um alerta sobre o futuro da Previdência no Brasil. O país tem menos de 2 contribuintes para cada beneficiário. Já está conosco a Patrícia Lages para conversar sobre esse tema. Oi, Pati, boa noite. Olha só, a conta cada vez mais alta para cada vez menos gente pagar. Isso vai dar certo, será? Vamos ver, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite para você de casa. Vamos entender como o sistema previdenciário funciona e as projeções para o futuro.
O primeiro plano público de aposentadoria foi criado na Alemanha, quando era Prússia ainda, há mais de 140 anos. Mas o mecanismo é o mesmo até hoje. Muitos trabalhadores contribuem na base para pagar um número menor de beneficiários. Mas naquela época a expectativa de vida era de 40 anos, enquanto a idade mínima para se aposentar era de 70 anos. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida passa de 75 anos e as famílias têm menos filhos. Isso reduz a base de contribuintes, aumenta o número de beneficiários e coloca todo o sistema em risco. Para se ter uma ideia, em 1959, eram 5 contribuintes para cada aposentado. 40 anos depois, foram pouco mais de 3,5 para cada beneficiário. E nas últimas 2 décadas, a proporção caiu ainda mais. E hoje nós temos menos de 2 contribuintes para cada aposentado. Paty, no Brasil, os homens hoje se aposentam aos 65 anos, as mulheres aos 62. Isso acontece que diminui a base e amplia o topo. Quais as projeções para o futuro? Vamos ver, Cris. Olha, a projeção para 2051, apenas há 27 anos, né? É termos menos de 1 contribuinte para cada aposentado. Isso nos mostra alguns possíveis cenários. Um deles, impostos mais altos para quem sustenta o sistema e benefícios com valores menores para quem recebe. Para um futuro financeiramente mais seguro, é preciso que cada trabalhador invista parte da renda por conta própria, de preferência em planos de previdência particulares, porque o futuro da previdência pública não é nada promissor. Cris, Celso. Vale a poupança, né, Paty? Sempre. Ok, Patrícia. Veja ainda hoje a ajuda de voluntários às mães de recém-nascidos que perderam tudo nas enchentes. Presidente Lula anuncia a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Exército de Israel avança pela cidade de Rafah e agora ocupa pelo menos 3 regiões na faixa de Gaza. Mais de 77.400 pessoas estão em abrigos no Rio Grande do Sul. Os espaços tiveram o policiamento reforçado e também oferecem atendimento médico aos desabrigados. Hoje foram poucos momentos sem chuva nas cidades que beiram o Rio dos Sinos. Em Novo Hamburgo, fomos conhecer a estrutura de um abrigo que acolhe os moradores da região. Diante de toda a tragédia aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Novo Hamburgo, surgiu esse grande abrigo. Já chegou a ter cerca de 3.000 pessoas, nesse momento são cerca de 2.000 pessoas. Está funcionando como uma cidade. Todos que chegam e saem do abrigo passam aqui por essa triagem. E aqui desse outro lado é uma unidade de pronto atendimento. Olha só. Eles fizeram até uma construção improvisada aqui com papelão, todo o abrigo, eles fizeram essas divisões assim. E aqui ocorre o atendimento de quem está com algum problema de saúde. Está gripada também? Sim, gripada e tosse. De noite começou a tossir mais, de noite. Sabe? É isso aí, só daí eu vim estar com o médico, um xarope, uma coisa para tomar, né? Essas voluntárias vieram de Curitiba, no Paraná, para ajudar no atendimento das vítimas. Como que foram esses dias todos aqui para você? Foram bem intensos, muita gente precisando, não só de atendimento médico, como também de uma palavra de carinho, de uma atenção, de uma coisinha assim, que é muito mais que a medicina em si, que uma gota de remédio. Mas a gente precisa de voluntários que tenham amor, que tenham empatia, que tenham carinho, que nesse momento vai contar muito e vai fazer muita diferença na vida de todas essas pessoas. Novas chuvas que atingiram o Vale do Taquari levaram preocupação aos moradores da região. O repórter Jairo Bastos está na cidade de Teutônia e tem as atualizações para a gente. Boa noite, Jairo. Olá, Celso, boa noite para você. Cris, boa noite a todos. Os temporais do final de semana preocuparam e fizeram o nível dos rios subir aqui
na região. Dos 8 rios monitorados em todo o Rio Grande do Sul, 6 estão acima da cota de inundação. Em Lajeado, o rio Taquari está com 25 metros, 2 a menos do que a última medição ontem, mas mesmo assim as autoridades estão em alerta. Tanto que no final da tarde, a ponte que liga Lajeado à Estrela foi interditada parcialmente por precaução. Em todo o estado, são 102 pontos de bloqueio em 59 rodovias. Cris, Celso. Obrigado, Jairo. A cheia do Guaíba e os ventos fortes das últimas horas têm dificultado as operações de resgate dos moradores. Os desabrigados são levados para um hospital de campanha. As buscas de resgates nas comunidades às margens do Guaíba foram concentradas na base operacional do Gasômetro, região central de Porto Alegre. Apenas motoaquáticas e embarcações maiores com militares puderam sair. O vento dificulta bastante as condições de navegação, né? Então quem vai entrar com barco na água tem que estar bem atento para não se tornar mais uma vítima, né? Com medo da elevação do nível do Guaíba, muitos moradores da região também começaram a pedir socorro e deixar as casas. A todo instante aqui chegam lanchas com pessoas sendo resgatadas, igual aqui mesmo, ó. Chegou agora uma criança no colo ali do socorrista, mais uma retirada da região das ilhas. Os militares trouxeram um pai e 2 filhos. Eles estavam em Eldorado, a cerca de 40 minutos de barco da capital. A cidade está debaixo d'água. Bombeiros e policiais de diferentes estados do país participam dos resgates. Nós viemos de São Paulo com 2 ônibus, com equipamento, com donativo, para estar ajudando. Então a gente está com apoio de jet, apoio de barco para poder ajudar. Os atendimentos aqui no hospital de campanha aumentaram, por isso médicos e enfermeiros estão sendo convocados para reforçar as equipes. E quase todas as pessoas resgatadas estão chegando bastante fracas e com muito frio. O pessoal ali chegando pela embarcação, é recepcionado ali pela equipe, onde é feita uma triagem, coleta de informações, saber onde mora, idade, depois é passado com uma psicóloga, a gente presta ali o auxílio se caso estiver apresentando roupa molhada, hipotermia, é feita essa troca, alimentação. Ser resgatado e chegar a Porto Alegre é a esperança de um recomeço. Sem palavras aí pelo pessoal, o pessoal tá acolhendo a gente super bem aí. Se não fosse o pessoal aí, eu acho que muita gente já tinha perdido o gosto da vida, cara. E a Serra Gaúcha registrou 4 pequenos tremores de terra hoje. Segundo especialistas, o fenômeno, que não é raro, deve ter sido facilitado pelo solo encharcado. Na manhã desta segunda-feira, moradores se assustaram com 4 tremores de terra de mais de 2 graus de magnitude em Caxias do Sul, Pinto Bandeira e Bento Gonçalves. O fenômeno não é considerado raro na região. Essas acomodações elas já acontecem, elas já ocorrem, às vezes em tempo seco, e muito mais suscetíveis agora com o tempo chuvoso e o solo todo percolado do jeito que se encontra. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Caxias do Sul, em 15 dias, registrou 40% do volume de chuva esperado para o ano todo. Na cidade, um homem de 41 anos morreu em um deslizamento no domingo. Em Gramado, o excesso de chuva fez essa rua desmoronar. Os moradores tiveram que sair às pressas por causa do risco de desabamento dos imóveis. Ao todo, quase 1.000 pessoas estão fora de casa no município. Desde o início da tragédia climática aqui no Rio Grande do Sul, as autoridades se esforçam para explicar aos moradores que mesmo quando para de chover, os riscos não vão embora. O solo encharcado, por exemplo, aumenta o perigo de novos deslizamentos, principalmente nas encostas. O deslizamento maior que acontece primeiro, tá? Ele é sempre o mais letal, assim, vamos dizer, o mais potencial. Depois, à medida que a chuva vai diminuindo, tá? Ou podem ocorrer deslizamentos sucessivos de menor escala. Além da chuva forte no fim de semana, os raios também preencheram o céu. Foram pelo menos 430 descargas elétricas no trecho entre a região metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha.
A preocupação vai além da chuva intensa que atingiu quase 450 municípios desde o início do mês. Uma frente fria deve provocar queda nas temperaturas no momento em que o número de desabrigados e desalojados passa de 615 mil. As doações da campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul continuam chegando às áreas atingidas. Em Porto Alegre, o Unisocial distribuiu alimentos, roupas, cobertores e água no Campo da Tuca, no bairro Partenon. Em São Paulo, no Templo de Salomão, novas remessas de doações estão sendo preparadas para envio. Até agora, já foram distribuídas mais de 135 mil garrafas de água. O número de peças de roupa entregues aos atingidos supera 83 mil. E foram doadas ao todo mais de 33 toneladas de alimentos. Você também pode ajudar nessa corrente com uma doação de qualquer valor. A chave do Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias que estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. O governo do estado também recebe doações. A chave do Pix é o CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Um comitê foi criado para fazer a gestão da conta que está recebendo as doações. O presidente Lula deve retornar ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e pode anunciar um novo auxílio para as vítimas da chuva. Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília, tem mais informações. Fara, o presidente também anunciou um alívio nos cofres do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite vai ter uma folga aí para fazer frente às dificuldades, não é mesmo? A ideia é exatamente essa, viu, Cris? Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR essa noite. Seria um auxílio em dinheiro para ser transferido diretamente para as vítimas do desastre ambiental. E o governo federal também decidiu suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. O presidente Lula anunciou a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União numa reunião por videoconferência com o governador gaúcho Eduardo Leite. Também participaram do encontro os presidentes da Câmara e do Senado, além de Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a suspensão da dívida será feita por um projeto de lei que ainda vai precisar ser aprovado pelo Congresso Nacional. Essa lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento, durante 36 meses. Os juros da dívida serão zerados sobre o estoque, sobre todo o estoque da dívida, pelo mesmo prazo. Com a suspensão, 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida nos próximos 3 anos poderão ser usados para a reconstrução da infraestrutura do Estado. Eduardo Leite agradeceu ao governo federal, mas afirmou que espera rediscutir no futuro outras medidas relacionadas à dívida de 100 bilhões do Rio Grande do Sul. Infelizmente, não posso dizer que será suficiente esta medida. Nós vamos precisar de outros tantos apoios em outras tantas frentes e, inclusive, permanecer discutindo o tema da dívida, em relação ao seu futuro. Em outra reunião, nesta segunda-feira, o presidente Lula discutiu com os ministros do governo novas medidas econômicas com foco nas pessoas físicas. O governo analisa a possibilidade de criar uma espécie de auxílio financeiro para socorrer os atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Eu quero anunciar uma série de medidas para as pessoas físicas, ou seja, um recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa, recebam um recurso da União para que as pessoas possam começar a repor parte daquilo que eles perderam. O presidente cancelou hoje a viagem que faria ao Chile nesta semana. Lula deve visitar novamente o Rio Grande do Sul na quarta-feira. O Republicanos sugeriu ao presidente Lula a edição de uma medida provisória para criar um órgão responsável pela coordenação da reconstrução do Rio Grande do Sul. A indicação foi protocolada hoje na Câmara dos Deputados.
O Republicanos sugere que uma medida provisória crie emergencialmente um órgão federal para coordenar a reconstrução das áreas urbanas e rurais e a construção de um sistema de drenagem, de canalização e de barragens no estado. O órgão também ficaria responsável pela destinação dos recursos para a retomada dos empregos e da renda das famílias vítimas da calamidade. O Republicanos propõe ainda que as licitações dessas obras tenham menos burocracia. Todos os 44 deputados federais do partido assinaram um texto. Para o idealizador da proposta, deputado Marcelo Crivella, o governo federal deveria utilizar parte das reservas internacionais para ajudar o povo gaúcho. Que ele pegue 5% das reservas internacionais que nós temos depositados em bancos da Europa e dos Estados Unidos com juros baixíssimos. É em torno de 400 bilhões de dólares, o que daria hoje em torno de 2 trilhões de reais. 5%, 100 bilhões de reais. É a maneira que nós, republicanos, achamos mais viável, mais simples, mais rápida de socorrermos o Rio Grande do Sul. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigada, Fara. A seguir, nossos repórteres acompanham ao vivo o avanço das águas do Guaíba. E veja também o trabalho de voluntários para levar comida a moradores ilhados na capital do Rio Grande do Sul. O exército de Israel prossegue a operação pela cidade de Rafah e agora atua em pelo menos 3 áreas da faixa de Gaza. As tropas avançam em Jabalia, no norte de Gaza, em Zaitun, no centro do território palestino. Cerca de 360 mil palestinos já se retiraram da região. Hoje, o governo de Israel anunciou uma nova passagem para a entrada de ajuda humanitária no território palestino. Manifestantes chegaram a bloquear um caminhão e destruíram parte do material que seria enviado para a faixa de Gaza. Em um evento que homenageou soldados e civis que morreram em combate e durante os ataques terroristas, o primeiro-ministro israelense Netanyahu disse que o país está determinado a vencer a guerra na faixa de Gaza, mas que a missão mais importante agora é trazer todos os reféns de volta para casa. A ONU confirmou que pelo menos uma pessoa morreu no ataque contra um carro com funcionários das Nações Unidas em Rafah. Segundo a organização, o veículo estava identificado e tinha autorização para circular na região. O ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, disse hoje em depoimento à Justiça que montou um esquema para impedir que fatos do passado prejudicassem a imagem do ex-presidente durante a campanha à Casa Branca em 2016. Faria parte do esquema o pagamento do equivalente a mais de R$600 mil a Stormy Daniels, uma atriz de filmes adultos. O objetivo seria chegar a um acordo com a mulher para evitar que um suposto caso entre ela e o então candidato à presidência viesse à tona. Trump é investigado por suspeita de fraude fiscal. Na saída do tribunal, ele classificou o julgamento como uma farsa. O Ministério da Educação publicou hoje o edital do Enem 2024. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e as inscrições devem ser feitas entre 27 de maio e 7 de junho. Já a taxa de inscrição de R$ 85,00 pode ser paga via Pix, boleto, cartão de crédito, débito em conta. O prazo para o pagamento vai até o dia 12 de junho. E voltamos a falar das consequências da chuva no Rio Grande do Sul. O repórter Guilherme Mendes tem novas informações direto da capital gaúcha. Guilherme. Oi, Celso, tudo bem? Cris, boa noite a todos. Hoje o Guaíba amanheceu com 4,78 metros, ou seja, ele estava bem aqui onde eu estou agora. Ao longo do dia, ele chegou a 5,03 metros. Avançou, subiu então 25 centímetros, avançando mais de 3 metros de comprimento. Nós estamos aqui em frente
ao centro de triagem dos resgatados e a Defesa Civil informou que até agora 127 pessoas continuam desaparecidas e o número de mortos subiu para 147. Aqui, Cris e Celso, está muito frio e com esse vento a sensação térmica é ainda menor. E amanhã deve fazer mais frio ainda, viu? Cris, Celso. Obrigado, Guilherme. A situação de calamidade no Rio Grande do Sul deixou evidente a necessidade de um planejamento para enfrentar os eventos climáticos mais extremos. A pedido da ONU e do governo federal, pesquisadores estão perto de concluir um plano para preparar a população para enfrentar os desastres naturais. Para amenizar os danos provocados por desastres climáticos, como o que atinge o Rio Grande do Sul, uma universidade particular do Rio desenvolve o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O projeto é realizado em parceria com instituições como a Fiocruz e tem como meta propor ações para a gestão de riscos. O principal objetivo é preparar estados e municípios para futuros desastres naturais. O estudo engloba questões como a sustentabilidade no uso e na ocupação do solo, a redução da desigualdade e a necessidade da população se adaptar às mudanças climáticas. Será fundamental que o poder público treine e alerte com antecedência moradores de áreas de risco. Já prepara essa comunidade até para como sair de casa levando uma lanterna, água, seus medicamentos, seus documentos, suas receitas, tudo que é necessário, telefone carregado, ou seja, ajuda a se preparar para esses eventos extremos. Isso elimina todos os riscos? Não, mas reduz o impacto. Os pesquisadores também analisam dados de todo o país para identificar as áreas de maior vulnerabilidade. Segundo a professora Adriana Leiras, doutora em engenharia pela PUC-Rio, com um plano bem traçado, é possível salvar vidas. Tendo um processo muito bem estruturado de evacuação, de logística de resposta, de gestão de doações, para atender a todas as pessoas afetadas por desastres. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Plano Nacional será apresentado no dia 30 de junho, mas a data pode sofrer atrasos por causa das enchentes no sul do país. A implementação do projeto deve começar em novembro. O Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal vão antecipar o abono salarial deste ano para os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Os pagamentos serão feitos nesta quarta-feira. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2022, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Mães de recém-nascidos que perderam tudo no Rio Grande do Sul contam com a solidariedade para conseguir roupas, fraldas e itens de higiene. Voluntários levam doações de todo o país para os locais afetados pela enchente. Fraldas, roupas, utensílios. Os produtos básicos para mãe e filho foram arrecadados por voluntários. Aí o kit vai com uma banheira, vai toalhas de banho, vai itens de higiene como shampoo, sabonete, cotonete, cobertores para o bebê, roupas, fralda, lenços umedecidos. A Sofia usa a internet para reduzir a distância entre quem precisa e quem tem vontade de ajudar. São mães que entram em contato com a gente, sensibilizadas pelas outras mães e dizem, eu tenho um berço do meu filho, eu tenho roupinhas do meu filho, eu tenho itens de higiene que eu não estou usando nesse momento, mas as mães de agora, elas precisam cuidar desses bebês. Além de suprir necessidades básicas, as doações também são uma forma de acolher e dar carinho para mães e bebês recém-nascidos que começaram a vida de um jeito bem diferente do que gostariam. Pontos de arrecadação em todo o país reforçam o pedido de ajuda para amparar quem perdeu tudo. E agora só conta com a solidariedade. Histórias como a da Tatiane. Ela entrou em trabalho de parto quando a água começou a subir em Restinga Seca. Foram quase 12 horas de espera para a transferência. A gente está aqui na ambulância agora com a paciente Tatiane. Ela acabou de ser resgatada de Restinga Seca para Santa Maria. Foram 25 minutos de voo
E Esther, que nasceu em meio à tragédia, tem 13 dias de vida. Mesmo num momento difícil, né, a gente só tem a agradecer, né? Muito, todos felizes com a chegada dela, e trazer muita alegria para nós. Acolher a mãe também foi super importante. Elas também têm que estar bem, né, fisicamente e emocionalmente, para poder acolher esse bebê, para poder amamentar, que é outro ponto muito importante. As embarcações de voluntários que antes eram usadas para resgates, agora levam alimentos para pessoas que se negaram a sair de casa em Porto Alegre. Os voluntários, que há mais de uma semana salvam vidas, agora levam um mínimo de bem-estar para quem decidiu ficar em casa e está ilhado. Ninguém aqui é profissional da área de resgates. São moradores de Porto Alegre que enxergaram a necessidade de ajudar. Eu estou aqui porque não fazia sentido nenhum. Eu estava enlouquecendo em casa já, assistindo as notícias, vendo o sofrimento das pessoas e eu em casa, seco, com luz, com água, com todo o conforto do mundo. O bairro Menino Deus continua alagado. Ó, eu tô com água agora no joelho, porque baixou bastante dos últimos dias. Mas a gente vê até onde chegou, porque antes aqui só dava para chegar de barco. Olha esse carro, as marcas que ficaram nesse carro. Os voluntários agora vão a pé. As embarcações servem para transportar os donativos. A gente andando aqui, a gente sente o cheiro de esgoto na água. A gente está numa área urbana, lixo espalhado, animais mortos. Os voluntários avisam os moradores pelo megafone. A equipe de voluntários da base Botafogo está distribuindo kits de mantimentos. É vital, né? Tu fica mais tranquilo, né? Tu consegue ficar mais tempo no teu local aqui, né? Agora, se não fosse suprimentos ali, o cara provavelmente teria que ter saído, né? No prédio, só ele e a vizinha Patrícia decidiram ficar. Eles estão sem energia elétrica, mas ainda tem um pouco de água na caixa d'água. Já são quase 10 dias nessas condições. Marcelo pede ajuda para levar as roupas que veio buscar. Eu tive que pegar algumas coisas, começou a esfriar a roupa e para ver o estado da casa também, está completamente destruída. Ele mostra o estado do apartamento. Chegou acima daquela mesinha ali, acho que faz 1 metro mais ou menos. Marcelo tem a esperança de retornar logo. Amanhã eu tenho que voltar aqui vou começar a limpar ali, já baixou a água, não? Mas a água já voltou a subir, você sabe, né? Já tá em 5 metros e parece que 5,30 já está confirmado que vai chegar e provavelmente até 5,50. No caminho, encontramos outras pessoas que só agora estão vendo o estrago dentro de casa. A perda é de 90%, não tem o que fazer. Agora é pensar na frente, pensar lá na frente, pensar em reconstruir. Por onde passam, os voluntários deixam algo, nem que seja só a mensagem de que os moradores não estão sozinhos. Essa edição termina aqui. Novas informações da tragédia no Rio Grande do Sul, à 00:30 no Jornal da Record. Você fica agora com Reis, a decadência. E logo depois de Gênesis tem Reality, a grande conquista, com a dinâmica cara a cara. Boa noite. Boa noite.